Oi pessoal, tudo bem? Hoje o Bruxo Matemático resolveu dar uma aulinha para vocês sobre o conjunto das partes, tá? O conjunto das partes de um conjunto A, representado por P de A, tá? Esse conjunto será formado pelos subconjuntos de A. Vamos ver um exemplo aqui, como é que a gente encontra os subconjuntos de um conjunto A. Vamos prestar atenção? Então vamos pegar como exemplo, ó, um conjunto A com os elementos M, N e P. Então eu quero achar quantos subconjuntos eu consigo formar com os elementos desse conjunto A, tá? Que vai ser o conjunto, né, chamado P de A, ou conjunto das partes, ok? Então P de A, vamos lá. Quem serão esses elementos? Ó, pessoal, primeiro, um conjunto que a gente sempre consegue formar aqui é o conjunto vazio, né, pessoal? Porque o vazio ele é subconjunto de qualquer conjunto, tá? Então eu já sei que o vazio está aqui. O conjunto vazio está aqui, tá? Um outro subconjunto seria o conjunto formado apenas pelos elementos M, N e P, né? Seriam os conjuntos formados apenas pelos elementos M, N e P. Então eu teria um conjunto com o elemento M, um conjunto com o elemento N, um conjunto com o elemento P. Ok? Agora o que eu posso fazer? Eu posso combinar, né? 2 a 2, não é isso? Então eu vou ter os conjuntos, ó, MN, eu vou ter os conjuntos MP, ok? E vou ter os conjuntos NP. Ok, pessoal? Ah, professor, por que o senhor não pode colocar também o NM? Porque em teoria de conjuntos, né? Esses dois conjuntos seriam iguais, né? O conjunto MN é igual ao conjunto NM. Perfeito? Então, basta colocar apenas o conjunto MN. NM, se eu colocasse ele aqui, né, seria o mesmo conjunto aí. Lembram disso? Né? Bom, pessoal, então aqui eu já achei o vazio, o conjunto M, o N, o P, MN, MP e NP. Qual outra possibilidade eu teria agora, hein, pessoal? Já fiz com o vazio, com combinação com um elemento, com dois elementos, e agora com três elementos, né, pessoal? Que seria o próprio conjunto M, N, P. Temos outra possibilidade, pessoal? Não, né? Não temos, é isso? Então vamos fechar o conjunto. Então esse aqui é o conjunto, né? P de A, o conjunto das partes de A, ou seja, os subconjuntos que a gente consegue formar com os elementos de A. Vamos contar quantos elementos eu tenho? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Olha bem que interessante, pessoal. Nós tivemos aqui 8 elementos, né? Se você observar, ó, uma coisa interessante, que 8 é 2 elevado à terceira, né? A quantidade de elementos que o conjunto P de A possui será igual a 2 elevado a N, onde N é a quantidade de elementos do conjunto A, tá? Então você vê, ó, eu tenho 3 elementos, né? Então, ó, a quantidade de elementos do P de A nesse caso aqui será 2 elevado a 3, que é igual a 8, né? Deram 8 elementos aí.
Perfeito, pessoal? Tranquilo? Facinho, né? Vamos fazer agora, pessoal, né? Vamos fazer agora um conjunto com 4 elementos, né? Vamos pegar o conjunto A, vamos colocar mais um elemento aqui. Vamos colocar mais um elemento. Como eu tenho 1, 2, 3, 4, eu já sei então que a quantidade de elementos do conjunto P de A, das partes de A, né, o conjunto das partes de A, será 2 elevado a 4, né? São 4 elementos, que é igual a 16. Quem são os elementos aí que formam o P de A, né? Então, primeiro eu sei que o vazio está aqui dentro, né? O vazio é subconjunto de qualquer conjunto. Lembrando que o que nós estamos tentando encontrar aqui são o quê? São os subconjuntos do conjunto A. Ou seja, são subconjuntos, né, que a gente consegue formar com os elementos do conjunto A. Ok? Que é o chamado conjunto das partes aí. Perfeito? Então vamos ver, ó. O vazio está aqui dentro. O outro conjunto seria o conjunto formado, né? O outro conjunto seria o conjunto formado por cada um dos elementos de A, né? Conjunto unitário aí, formado por cada um dos elementos de A. Então eu teria o conjunto formado pelo M, conjunto formado pelo N, né? Conjunto formado pelo N, o conjunto formado pelo P e o conjunto formado pelo Q. Perfeito? Vamos combinar agora de 2 a 2, pessoal. Eu vou ter o conjunto, ó, formado pelo MN, o conjunto formado pelo MP. Lembrando que não precisa colocar o elemento NM, né, pessoal? Porque eles vão ser iguais, né? Perfeito? Conjunto formado pelo MQ. Ok? Vamos achar o restante, ó. Depois nós paramos no MQ, depois nós teríamos também, ó, o NP, o NQ. Perfeito? Certinho, pessoal? E o PQ. Ok, pessoal? Mais algum aí? Colocamos todos, né? Agora vamos ver com 3 elementos quantos nós conseguiríamos aí obter. Então vamos lá, ó. Vamos pegar os 3 primeiros. MNP. Nós teríamos o MNQ. O MNQ. Nós teríamos aqui, pessoal, o NPQ. Ok? Nós teríamos o MPQ. Ok? Teríamos mais algum conjunto aí, pessoal, que nós poderíamos formar com 4 elementos? Vamos ver quantos a gente já tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Oh, maravilha! Que maravilha, né, pessoal? Nós já temos 15. Falta só mais um para inteirar 16. Quem seria agora, pessoal, esse subconjunto? É o próprio A, né, pessoal? Seria o próprio A, né? Seria o conjunto formado com 4 elementos. A única possibilidade aqui, alternativa, é o próprio A. É o M, N, P, Q. Fechamos o conjunto, tá? Perfeito? Se eu colocasse mais um elemento, tentem fazer esse aí como exercício, tá?
Tentem fazer esse aí como exercício depois, tá? MNPq, vamos colocar aqui um R. Vamos colocar um R. Tá bom? Agora o meu conjunto ele tem 5 elementos. Qual vai ser a cardinalidade? Quantos elementos esse conjunto vai ter? Vai ser 2 elevado a n. Como n é 5, serão, né, 32 elementos. Vocês conseguem fazer aí, achar? É só ter um pouquinho de paciência, né, e ir fazendo aí, né, a combinação, tá? No caso aqui dessas letras. Tá bom? Cuidado, não pode repetir, né? Não pode repetir. Faça isso aí como exercício e verifica se vai dar 32 mesmo. Tá bom? Um exercíciozinho, né? Para você descansar a cabeça aí nessa quarta-feira. Tá vendo que chapéu bacana? Uma aranha, né? Logo, logo nós vamos fazer uma aulinha especial aí sobre teias de aranhas, né? Interessante, muito interessante, né? Vocês vão ver como é que a aranha constrói as suas teias, né? De uma forma geométrica bastante interessante aí. Agora então, meus caros, brinca um pouquinho com o meu exercício aí. Até mais!